Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Walter Cid. E este é o podcast sem freio, sem edição nem nada, descendo uma ladeira desgovernado aqui. E hoje eu trouxe o Walter pra gente conversar sobre videogames. Será que os videogames fazem mal mesmo? Os videogames fazem mal para as criancinhas do nosso mundo, assim. A gente vai discutir sobre o assunto, a gente vai falar bastante sobre videogame também, bastante sobre a influência que os videogames podem fazer, não só os videogames, né, como as outras mídias que eventualmente podem influenciar também. E a gente vai debater esse assunto. Nós dois somos gamers, né? Sim. Então, talvez seja um pouco tendencioso. Impossível. A vida é tendenciosa. É tudo tendencioso. Pois é. Bom, antes de tudo, deixa eu fazer um jabá aqui. A gente está disponível no YouTube, no canal youtube.com/Dimitri Cosma e também no Spotify, no podcast em áudio no Spotify. Você procura lá por Sem Freio, você pode se inscrever lá. A gente está no Spotify, Apple, Anchor, Google, entre outros, todas as ferramentas de podcast. Participa aqui, você pode comentar no próprio podcast, aqui no próprio YouTube, faz um comentário aqui embaixo que a gente vai ler e responder. E também você pode mandar e-mail para o semfreiopodcast@gmail.com. Feito o jabá inicial, vamos pro programa. Bom. E aí, vamos começar já com a... Vamos. Não, vamos situar, gente, né? Vamos situar um pouco. Você é o host, fala um pouco aí de você, do seu resumê gamer. Bom, eu jogo desde que eu era criança, desde que eu nasci. Eu já nasci já com o controle na mão. Já comecei com Atari, joguei todos os consoles, tudo que possível e imaginável. E eu sou um jogador single player. Tá? Eu gosto de jogo com história e eu gosto de jogo com imersão. Eu não jogo, uma coisa importante, eu não jogo pelo desafio. Eu não jogo pelo... Entendeu? Eu não quero ganhar de ninguém. Eu jogo pela história e pela imersão daquele desafio, daquela história. Entendeu? Eu quero me sentir dentro daquela história. Mais Skyrim, menos Counter-Strike. Mais Skyrim, pode ser Skyrim, mas eu diria que é mais, sei lá... Detroit Become Human, entendeu? Eu diria que eu sou mais Uncharted, por exemplo, sei lá. Mais Uncharted, menos PUBG, ok. Exatamente, eu não jogo, eu nunca joguei, só pra você ter uma ideia, eu nunca joguei o PUBG, como é que chama? PUBG, né? é. Nunca joguei ele, nunca joguei, como chama aquele outro? Moda lá, Overwatch, nunca joguei na vida. Overwatch eu também nunca joguei. Eu só jogo jogo offline, se o jogo é multiplayer eu já nem jogo, tá? Só pra me situar, e você? Bom, eu também, eu não comecei com Atari, mas eu jogo videogame desde pequeno. Eu comecei jogando videogame no Windows 3.11 no computador, com SimCity, Super Nintendo e Nintendo 64, pulei o GameCube, joguei Wii. Sempre joguei muito no computador, muito jogo de simulação, muito jogo de corrida, muito jogo FPS, Doom, Duke Nukem, Counter-Strike, o Call of Duty original da Segunda Guerra. Hoje em dia eu ainda jogo um pouco de Counter-Strike, mas eu sou ruim. Tô jogando muito Hitman 2 agora, muito bom, tem uma história legal e é meio FPS, mas é stealth. Eu joguei o demo dele. Achei legal. É meio difícil pra mim. Eu já achei muito difícil pra mim já. Bem legal, é um jogo de puzzle. Não é bem um jogo de tiro, é mais um jogo de puzzle. Você tem um objetivo e você pode cumprir de várias maneiras, né? Correto, você não precisa necessariamente matar todo mundo, você pode ir escondidinho e fazer só Deus Ex, Deus Ex é muito bom. O Deus Ex é muito legal. Mas eu sempre fui mais para esses jogos competitivos. Eu sempre gostei muito de ganhar, mesmo sendo ruim em vários jogos, eu queria ganhar. O negócio era ganhar. Você joga pra ganhar. Eu jogo pra ganhar. Olha o que aspecto interessante. da competição. Temos dois perfis. Ganhar. Eu jogo para ganhar. Muito interessante isso, que vai ser até um debate aqui, que temos perfis completamente diferentes de jogador. Sim. Então isso vai ser interessante. Debate assim, no bom sentido, né? Assim, mas mais ou menos, porque eu gosto muito do SimCity. Eu sempre joguei muito SimCity. Eu ainda tenho o SimCity 4 instalado no computador, por exemplo. Eu completei o Skyrim, entendeu? Todos os achievements no Skyrim. Tava jogando The Witcher, só que eu não queria entrar em mais um jogo, porque consome muito. É uma coisa... E esse aqui é o problema. Eu comecei a jogar e esse jogo é maneiro. Eu acho que é melhor eu desinstalar isso, porque vão ser mais 1000 horas aí. Boom. O The Witcher, acho que o mínimo pra você terminar são 100 horas, uma coisa assim. Se eu não me engano, é uma coisa absurda. Você tem o mínimo. Você só fazer o básico pra você terminar o jogo 100 horas de jogo. Eu devo estar com umas
umas 600 horas no Hitman 2, entendeu? Ou seja, eu posso dizer que eu sou um pouco qualificado para falar de game. Eu devo ter mais de 1000 horas no Counter-Strike ao longo de anos, entendeu? Então, eu jogava muito Counter-Strike 1.6 na época que tinha moda de Lan House no Rio. Todo mundo estava jogando na Lan House e eu estava lá jogando Counter-Strike direto. Então, eu sempre gostei muito desses jogos competitivos e sempre foi muito jogo FPS. Top 3 aí pra você, vai, da vida. De jogo, olha, eu diria que seria o SimCity 4, talvez seria o top 3. Eu diria o Hitman 2, facilmente um dos melhores jogos que eu já joguei. Porque é uma mistura de puzzle e tiro. E também talvez o Gran Turismo 2 no PlayStation. Legal, tá vendo que a gente tem perfil diferente. Vou falar meu top 3 aqui. O top 3 muda toda hora, né? Mas muda. É difícil. Seria mais justo se fizesse um top 20. Aí daria mesmo assim mais, também muda também. Entendeu? Eu vou falar um top 3 aqui de cabeça, aqui rapidamente, sem pensar muito, tá? Mario, pra mim, é top 1. Mario. Sim. Todos os Mario. Quando eu falo Mario, é a série, né? Os meus tops são de série. A série inteira do Mario. Metal Gear, série inteira também. Top 1 aí, não dá pra posicionar. E eu diria, sei lá, Uncharted, vamos dizer. Então, assim, agora eu diria esses 3 aí. Tudo jogo solo, offline. Claro, Mario é aquelas coisas difíceis. Eu adoro Mario, sempre joguei bastante. Todos os Marios até o do Wii. Os mais recentes eu não tenho jogado muito porque eu não tenho Switch, então não tenho Switch, não tenho o Wii U, não tenho nenhum handheld mais. Nossa, é tão bom, Mario, que é inacreditável. Eu terminei. Aí ontem eu tava arrumando aqui, fazendo uma arrumação, achei uma caixa gigante de um monte de jogo do Wii U que a gente tinha esquecido. A gente tinha terminado e esquecido. Aí eu fui lá e mostrei lá pro Eric, né, meu filho. E aí a gente achou, achou lá, por exemplo, o Mario 3D Land. 3D World Land, não lembro. E a gente vamos só pôr um pouquinho. Aí você não consegue parar. Você simplesmente consegue, porque de repente o sol nasce, se põe. Você não para. Assim, o Mario, por exemplo, eu falo do Mario porque o Mario volta a ser criança. Assim, é inacreditável que o Mario consegue fazer comigo. Assim, inacreditável. 30 anos aí. Pois quase 40 anos já de Mario, né? Porque o primeiro saiu, acho que foi em 85, né? O primeiro Mario no Super Nintendo, 84, 85. Pra quem tá vendo em vídeo aqui, ó. A minha caneca aqui, ó. Sonic também, tá? Sonic era top. Pra quem tá ouvindo, a minha caneca de Mario, a caneca do Walter é do Sonic. Bom, enfim. Agora, assim, dando esse overview, vamos falar agora sobre essa questão, a polêmica que sempre volta, né? Não é uma polêmica, não é novidade e também não vai se caducar esse assunto. Sempre quando dá um tiroteio em massa, sempre quando acontece alguma coisa envolvendo adolescente, criança, a culpa é do videogame. A culpa é do videogame. Claro, ou é do videogame, ou é do filme, ou da televisão, ou quando não era videogame era televisão. E nos anos 50 era revista em quadrinhos. Era revista em quadrinho, ou era música. Eles estão escutando rock, não pode. Delinquência juvenil. Não pode esse tipo de coisa. Eu lembro daquele filme do Bowling for Columbine. Muito bom. Teve uma entrevista ótima com o Marilyn Manson. Ele entrevistou ele falando, porque o Bernie Manson obviamente foi culpado por Columbine, claro. E ele deu uma entrevista muito boa naquele filme falando que sempre é culpa de alguma coisa. É óbvio, olha pra mim, entendeu? Eu sou roqueiro, maquiagem escura, óbvio, sou um alvo. Ele é o anticristo. É um alvo fácil, olha, entendeu? Entendeu? Óbvio. Ninguém que tá interessado em explorar qual que é o real problema, o que causa esse tipo de coisa. Mas então, o que é mais fácil? Videogame, a música, é o que quer que seja que os jovens estão fazendo, porque no meu tempo não tinha isso. Mas a gente vai chegar nisso, porque no meu tempo não tinha algumas coisas. Eu também tô ficando velho também. Eu tô começando a falar no meu tempo. Você tá falando também? Eu já tô falando e eu vou falar aqui nesse podcast. Eita, vamos ver. Não vai esquecer, hein? Mas então, videogame causa esse tipo de coisa? Eu acho que não, porque se fosse assim, claro, mas você está falando só de você. Bom, de mim e de toda a torcida do Flamengo, como se diz lá no Rio, que joga videogame. Eu sempre joguei muito Counter-Strike, eu joguei muito Grand Theft Auto,
Muito! Mas também, esse também tem que estar no meu top. Tem que estar, top exatamente, por isso precisa de um top triste, 20, né? entendeu? Eu joguei muito San Andreas. Red Dead Redemption, jogou? Red Dead Redemption também joguei. Eu não virei ladrão de carro. Eu não tô sequestrando um avião na base militar pra tirar no meio da cidade como no San Andreas. Atropelando o pessoal na rua. Atropelando o pessoal na rua. Você lembra de um jogo? Você lembra de um jogo? O Carmageddon? Carmageddon. Lembro quando o Carmageddon. Carmageddon, se eu não me engano, foi banido no Brasil. Foi banido no Brasil. Entre outros, né? Entre outros, sim, porque claramente as crianças vão jogar. Entendeu? Só ia atropelando velhinha. Se você atropelasse uma velhinha que andava de andador, você ganhava mais pontos. Exatamente. Entendeu? Eu acho que não, acho que isso não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, e tá tudo aí, porque senão a Coreia do Sul seria um país extremamente violento, que o pessoal na Coreia do Sul joga de videogame, joga de Overwatch, joga de StarCraft. Cara, seria uma zona, aquele país seria o país mais violento do mundo. E não é. Mas você acha assim, agora vamos começar com a polêmica aqui, você acha que ele não influencia de jeito nenhum mesmo? Assim, aí é que tá. Porque assim, obviamente tá aqui um exemplo. A gente nunca matou ninguém, a gente nunca tem. Você tem vontade de matar alguém? Não tenho. Eu mato às vezes jogo lá, mato um monte. Não tenho da vontade de vez em quando, mas é a vida. Mas assim, você acha que não influencia mesmo ou pode eventualmente influenciar? Eu acho que pode ser que alguém que seja suscetível, eu acho que seria interessante perguntar para um psicólogo ou para um psiquiatra. Sim. Talvez alguém seja suscetível a isso do mesmo jeito que alguém talvez seja suscetível a mensagens radicais na política. Sim. Seja mais suscetível a certas coisas, mas a gente falando como uma questão geral, porque é aquela coisa, a pessoa sendo suscetível a esse tipo de influência, ela vai ser suscetível a outros tipos de influência, e aí a culpa não é do jogo, a culpa talvez seja de alguma doença ou de algum problema não diagnosticado da pessoa, não é o jogo em si, entendeu? Eu acho que o jogo acaba sendo um gatilho ser para essa pessoa que já tem problema, propensão a isso. Do mesmo jeito que você falou, olha que interessante, do mesmo jeito que você falou da política. A política se tornou hoje um gatilho para alguém que já tem problema. Correto. É uma pessoa que tem um desvio, não sei se é um desvio, um problema mental ou um desvio de caráter, enfim. Isso... ou que seja emocional, o problema ou tá deprimido, ou tá passando por dificuldade na vida e quer encontrar um motivo, uma razão para os seus problemas, que não seja a pessoa. Então a culpa é do imigrante, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. A culpa é do gay. É do gay, é que seja, o do ateu, a culpa é de alguém, a culpa não é sua. Sim. Entendeu? É muito difícil você ter essa introspecção e parar e reconhecer, não, o problema sou eu. É muito difícil. Então, acaba sendo essa questão dos videogames. É muito fácil você virar para um atirador de escola e dizer, esse cara daí, ele jogava Doom, ele jogava Duke Nukem, ele jogava Counter-Strike, ele jogava Call of Duty, é óbvio, entendeu? Você pega aquela famosa missão do Call of Duty do No 4, Russia. né? Era o 4? Acho que era o 4, né? O No Russia. Modern Warfare 4. Era Modern Warfare, que você tinha que andar no aeroporto e teoricamente tinha que atirar em todo mundo, mas você não tinha que atirar em todo mundo. Você não precisava atirar, Você não precisava atirar. Quando eu fiz aquela missão, eu não atirei em ninguém. Mas mesmo você precisa. Eu atirei em todo mundo, eu não deixei. Pra mim não sobrou lá, mas... Entendeu? Mas é aquela coisa, eu olhei, mas a minha filosofia era, tá, não tem ninguém armado. Aí eu não vou atirar porque eu não sei o que vem depois. Não sei se eu vou precisar. Você com medo eu fiquei com a questão da munição. Entendi. Eu vou precisar dessa munição depois. Entendeu? Tá muito estranho. Os caras estão atirando em tudo. Tá muito estranho isso. Entendi. Vai ter alguma coisa me esperando na saída. Aí na saída era tinha, né? Aí então uma paulada. O cara ia te dar uma paulada e pronto, aí você não precisava. Mas enfim, era uma missão interessante, deu muito o que falar e foi banido em vários países, porque era algo muito chocante e tal, mas videogame é uma arte, né? O videogame não deixa de ser uma arte. Eu acho que é importante você ter esse tipo de coisa, porque é algo que choca, é algo que cria uma discussão, eu acho que é algo importante. Não, e é essa questão da discussão mesmo, você está falando, muitos jogos criam a discussão, iniciam a discussão. A gente está falando só de jogo violento, né? Mas existe uma infinidade de jogos que... Eu aprendi muita coisa com videogame. Eu aprendi muita coisa jogando Magic. Eu não mencionei porque não é videogame, mas eu jogo Magic há muitos anos. Todo mundo nerd hoje, tudo nerd aqui. Eu jogo Magic há muitos anos. Eu tinha muitas noções de italiano, de alemão,
de espanhol, de francês, jogando Magic e tendo cartas em língua estrangeira. Ou aprendi muita coisa jogando jogo tipo Age of Empires, ou mesmo SimCity você aprende várias coisas de economia básica, de gerenciamento de recursos e de você ter um budget, coisas que você não aprende na escola. Eu joguei muito jogo educacional. Tinha um jogo que eu lembro agora que vinha na enciclopédia Encarta 95, tá? Não é muito conhecido. Era um jogo que você estava num labirinto de um castelo. O jogo vinha na enciclopédia? Ele vinha na enciclopédia. Olha, eu tinha Encarta, mas eu não vi esse jogo. Esse era na Encarta 95 especificamente. Eu não sei se tinha em outras. Eu lembro do Encarta 95. Para os jovens que estão talvez assistindo não isso sabem, não tem nem ideia o que é isso. Encarta era uma enciclopédia em CD. Então imagina uma Wikipedia em CD com um pouco menos artigos. Pouco menos. Bem menos artigos, né? Mas era uma enciclopédia em CD e vinha um joguinho. E o joguinho era você preso num castelo, num labirinto, e você tinha que escapar. E você só conseguia, você clicava nas portas, você só conseguia avançar se você respondesse a uma pergunta. Olha e aí só. tinha vários níveis de dificuldades, eram as coisas mais aleatórias possíveis. Nossa. No reinado de Luís XVI, não sei que lá quem foi o primeiro-ministro e tal. E obviamente você não ia saber isso. Aí então tinha um link para o artigo da enciclopédia, você clicava e você lia, aí você voltava e respondia. Então era um jeito de você aprender. E eu aprendi muita coisa de cultura geral assim. Deve ter vídeo aí, procura aí, pessoal. Vai no YouTube, procura Encarta 95. Encarta 95, acho que é Mind Maze o nome do jogo, né? Labirinto da Mente. Labirinto da Mente. Procura aí. É bem interessante. Eu vou dar uma olhada depois que terminar de gravar. Os meus pais sempre me incentivaram muito a ler e a mesmo jogar no computador, porque eu aprendi bastante coisa. Tinha jogos de matemática, jogos de geografia e de ciências. Então o videogame ele é algo muito útil. Tem muita coisa útil, tem muita coisa inútil, mas aí também depende dos pais. Muitas coisas, você me desculpa, por que o teu filho de 8 anos de idade ou 7 anos de idade está jogando Fortnite? Então, entendeu? Pois é. Eu tô podendo falar aqui tranquilo agora, isso eu posso falar com peito cheio aqui. Meus filhos não jogam Fortnite e não tem nenhum interesse. Não é que eu proíbo, hein? Não, eu não proíbo. Ele não tem nenhum interesse. A minha filha não joga, 5 anos ela não se interessa por jogo. Mas meu filho ele é viciado, adora e programa jogo já. Inclusive. Isso é legal. Só que ele também ele gosta de jogo de criança. Ele gosta, eu não impus nada. Entendeu? Então, sei lá, ele adora Mario do mesmo jeito que eu sou criança eterna aqui. Ele gosta de jogo de criança e quer programar jogo de criança. Então, assim... E é aquela coisa, vai ser polêmico, mas não que eu ache que uma criança ela vai ser influenciada negativamente jogando Fortnite ou alguma coisa assim. Não. Porque os meus irmãos, quando eles tinham, sei lá, 8 anos de idade, jogavam GoldenEye comigo no Nintendo 64 e nenhum deles virou serial killer. Não, mas de jeito nenhum. Ou agente secreto do governo britânico. Não é pela influência. Mas não é pela influência. Até porque, vamos convir que num contexto de viver no Rio de Janeiro, você via coisas muito piores na TV ou na rua do que no videogame. Você sabe, né, que eu fui pro Rio e vi lá os cadáveres lá estirados. Mas isso foi... quem mandou ir pro Rio. Mas gostei, achei bom, achei bonito. Valeu só lá pela palestra que vocês fizeram e tudo, e espero que aquelas pessoas todas possam vir pra cá e não ter que lidar com o que a gente tinha que lidar lá no dia a dia. Mas só pra eu achei pelo menos, eu achei bonito. O Rio é lindo. Achei lindo. O Rio é lindo. O Rio é como, sei lá, você ter o relacionamento com uma top model que tem um problema de drogas, entendeu? Ela é linda, maravilhosa, mas ela tem aquele probleminha que faz com que o relacionamento não funcione. Não vai pra frente. Esse é o problema. Bom, enfim, voltando. Mas enfim, voltando. Eu acho que o videogame ele tem outro problema. Atualmente,
pode estar tendo um outro problema, e isso eu até concordo, eu não vejo isso sendo muito discutido, mas eu acredito que seja não necessariamente a questão do vício, porque vício é, mais uma vez, uma pessoa que é viciada em videogame, talvez em outra época poderia ser viciada em drogas ou em álcool ou alguma coisa assim, porque ela tem uma personalidade que leva você a ter o vício. Não é o vício, não, a culpa não é do videogame, a culpa é que a pessoa tem uma personalidade, talvez obsessiva, que aí você tem essa propensão a ter um vício. Mais uma vez, eu não sou psicólogo ou psiquiatra, se eu estiver falando uma besteira alguém comenta, mas eu acredito que seja mais essa questão. Eu vou contar então, desculpe te interromper, mas depois você volta pro seu assunto, não esquece o fio da meada. Mas essa questão do vício, eu vou te falar como eu fui viciado em videogame e ainda sou, talvez menos. Não, ainda sou um pouco. Porque eu não tenho tempo. Não. Eu só não jogo mais porque eu não tenho tempo, só por isso. Então eu acho que ainda continuo viciado. A questão é a seguinte, quando eu era criança para adolescente, eu não contei isso em nenhum lugar, hein? Na história deve ter parede. Eu era muito gordo. Muito gordo. Né? E aí eu me viciei no videogame. Eu usei o vício do videogame pra eliminar meu vício na comida. Olha que inacreditável. Harm reduction. Foi hardcore. Porque assim, eu passava, sei lá, não, era muito, tá? Não era fofinho, tá? Era muito. Eu passava, eu acho que meu recorde foi 2 dias sem comer. Eu nunca cheguei nesse ponto. Mas propositadamente, tá? Eu sabia. Eu sabia, não foi de que eu perdi o controle. Eu sabia que eu precisava de um vício para substituir o outro. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu ficava 2 dias lá jogando. Entendeu? Assim, na época eu acho que era Master System. Só pra você situar. Pô, tua mão devia ficar toda esfolada. Vamos esfolar, aquele controle péssimo. Aquele controle horrível quadradão. Mas o que aconteceu? Deu certo. Entendeu? Deu certo absurdamente. Então, assim, um vício substitui o outro. Entendeu? Assim. Sim, aí depois com o tempo você conseguiu... Foi diminuindo, né? Exatamente. Foi diminuindo e é muito mais, talvez, fácil você diminuir o vício de videogame do que vício de comida ou drogas ou álcool. Provavelmente, assim. Mas volta pro seu aí que eu te interrompi pra contar essa história. Voltando, é uma coisa que eu tinha comentado com ele antes da gente gravar. A questão é que eu acho que hoje em dia, a questão de jogo multiplayer, você... tá jogando em grupo, mas você ao mesmo tempo tá muito isolado. Por quê? Porque você tá aqui, tá jogando Overwatch ou alguma coisa assim no computador, tá jogando com os seus amiguinhos na internet, tudo legal. Conversando tá até, conversando até. Mas depois você desliga o computador, você tá sozinho no teu quarto. Às vezes teus pais não estão em casa, ou você tá sozinho em casa, alguma coisa assim. Na minha época, se eu queria jogar GoldenEye, eu tinha que ir para casa dos amigos. Era diferente, era uma experiência muito mais social. Desligava o jogo e ia lá comer pizza. Desligava o jogo e aí ia comer pizza, ia jogar bola, ia fazer alguma outra coisa, porque você estava com seus amigos, você não estava isolado na sua casa. Você acha que a molecada hoje em dia terminou o jogo, ela não vai com os amigos? Não, definitivamente não vai. Eu vejo isso. Eu lembro quando eu era criança, né, ou adolescente, os meus colegas só viviam lá em casa, a gente vivia jogando. A gente montava, puxava, levava computador lá para todo mundo poder jogar Counter-Strike pela rede, ou jogar Duke Nukem, ou alguma coisa assim. O pessoal levava o computador, levava o monitor e a gente fazia uma LAN party. Você não precisa fazer isso hoje em dia. Você joga pela internet. Pega lá aqui o jogo, bom, joga, acabou, vai embora. Estamos entrando lá no casulo da Matrix, né? Vai ficar todo mundo lá no casulo. Fica todo mundo ali se interagindo, mas você interage, mas ao mesmo tempo você não interage. Você não tem você está interagindo com o jogo, especificamente. Com o jogo, exatamente. Você está interagindo com a interface. Correto. Né? Correto. Você não tem essa interação. E fora que eu acho que isso afeta o comportamento também. Porque, desculpa, é muito mais fácil você xingar a mãe do amiguinho se você está aqui na tua cadeira em casa. Porque você vai xingar a mãe do teu amiguinho, ele está do teu lado, ele vai quebrar teus dentes. Sim. Você não vai fazer isso. É uma questão. Você é corajosão, né? Nessa entendeu? Você vai fazer, vai tomar porrada, cara. Vai apanhar. Tu não vai fazer e ninguém vai te chamar para a próxima rodada que tiver de jogo. Então, eu acho que talvez haja essa perda do filtro social. Porque você tá jogando contra as pessoas, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Você não está socializando. E essa parte da socialização é muito importante. Você
Quando você é jovem, você precisa socializar, você precisa aprender a conviver em sociedade fora do ambiente escolar que está você sentado lá na carteira e está escrevendo e está fazendo a prova e está brincando no recreio. Você tem que ter essa socialização fora da escola. Então, se você talvez seja alguém que a tua mãe ou teu pai não tenha dinheiro para te colocar em alguma atividade extracurricular ou fazer um esporte ou tocar um instrumento ou participar de alguma outra atividade, e você está em casa e talvez muitos pais hoje em dia usem o computador como se fosse uma babysitter, não tem tempo de cuidar da criança, então a criança está na internet fazendo Deus sabe o que. Eu vou aqui dar minha culpa aqui, que eu me sinto mal, porque eu faço isso às vezes. Eu faço e assim, eu me sinto muito mal por fazer isso, mas continuo fazendo, porque é aquilo, né? É mais fácil, muito mais fácil. É mais fácil, mas aí há níveis. Porque, por exemplo, como você estava falando antes, você pegou, achou a caixa lá e jogou videogame com teu filho. Tem muitos pais que nem isso fazem. Ou porque não podem, ou porque não tem saco para cuidar da criança, ou porque é mais fácil, já deixa aí no videogame tudo. E aí, eu acho que esse tipo de exposição pode ser um problema para a criança. Porque aí, a internet é um mundo muito perigoso. Isso eu tenho muito medo disso. A internet, ela é perigosa, entendeu? Mesmo, eu tenho uma irmã mais nova, a gente restringiu, agora ela é adolescente, mas quando ela era criança a gente restringia essa coisa da internet, justamente por eu ser uma pessoa que, eu sou do ramo de informática, eu trabalho com isso, eu tenho uma empresa disso, e eu sei dos riscos, eu sei dos perigos, eu sei que a internet é aquela coisa, como você largar a tua criança na rua. Talvez ela não sofra uma violência física diretamente, mas tem muitas pessoas mais, né? Tá exposta, né? Você está muito mais exposto. Você está muito exposto a qualquer coisa. Sim. Você vai pro Google e você acha o que você quiser. Então, literalmente o que você quiser. E você pode estar em contato com qualquer coisa, entendeu? Criança usando TikTok, usando Snapchat, usando todas essas ferramentas que você está em contato com todo mundo. E a criança pode estar em contato com péssimas influências ou pessoas Sim. que vão fazer algum tipo de mal à criança. Então, videogame causa psicopatas? Não, mas eu acredito que uma certa negligência, alguma coisa assim, isso é que pode causar. Você vê todas não, eu diria, mas porque eu também não quero que alguém... não, mas porque esse caso, não. Mas eu diria, a grande maioria desses casos que a gente viu, desses atiradores de escola, por exemplo, eram pessoas com vidas familiares complicadas. Eram pessoas que não tinham um senso de família, ou não tinham um senso de amigos, ou eram pessoas que eram muito isoladas. E o videogame era apenas mais um problema na vida. Mas exatamente, um estopim, vamos dizer. Estopim. São vários fatores que influenciam isso. Não vai ser só o videogame isolado, não vai ser necessariamente só a família isolada. São vários, uma conjunção de fatores que Sim. Levando essa questão do isolamento e da internet, tá todo mundo no seu mundo, isso torna a questão do bullying muito mais forte, muito mais pesada, porque, por exemplo, eu sofri bullying na escola por muito tempo, até mais ou menos o 2º grau. Eu sofri também, muito tempo. E eu só resolvi brigando. Mas, enfim, a minha solução era lutar, diariamente lutar na frente da escola. Diariamente. A minha solução acabou sendo me envolvendo em briga. Enfim, mas era muito frequente, não? Não era frequente. Não, porque eu lembro que quando eu comecei a revidar, não era mais atraente. Você acha que... Não, a minha eu revidava, mas continuava. Não. Continuava. Mas eu batia. No meu, eu bati, eu apanhei e ficou... Entendeu? Mas é aquela coisa. Mas aquilo, eu acredito, eu não sei, entendeu? As pessoas que faziam bullying em relação a mim, eu não sei como é que elas estão hoje em dia, mas é possível... Tomara que elas estejam no meio do inferno. É possível que eles tenham tido problema quando eram crianças. Eu não sei como é que era a família dele. Talvez eles não tivessem tido uma família como eu tive, entendeu?
Você tá perdoando, você tá perdoando. Eu não perdoo. Eu não perdoo não, tá? O meu bullying eu não perdoo. Eu tô perdoando porque, cara, é muito complicado. Eu vim pro Canadá, eu fiquei muito... Você ficou mais mellow, né? Como o pessoal diz aqui. Mas hoje em dia, para uma criança, entendeu? É aquela coisa, eu sofri bullying na escola, tava em casa, então foda-se, meu irmão, o cara não tá lá. Entendi. Pode ser, tinha uma época que passava um trote lá pra cá, entendeu? Mas era pontual, era pontual, era na escola. A minha escola, pra eu ir pra escola, era como se eu estivesse indo pro inferno. Eu tava, diariamente, eu tava indo pro campo de guerra, eu tava indo pro campo de guerra, diariamente. E você era gordinho também? Gordinho. Aí era brabo aí. Então, assim, até a minha sétima série, sétimo ano primário, chama isso? Não. Sétima série, né? Sei lá, sétima série. E aí eu tive que repetir de ano. Vou contar mais uma coisa aqui. Tive que repetir de ano. O que? Pra se livrar? Para os meus pais me tirarem da escola. Eu queria sair daquela escola. Específica, era uma escola do mal. Né? Uma escola assim, entendeu? E eu queria sair daquela escola especificamente. Pedia pra sair, não me tirava. Repeti de ano com 0. De propósito, em todas as matérias. Eu não vou ficar com 0 aqui. Assim, com prazer. Então, protesto. Porque, no meio do ano, já tinha repetido. Foi uma alegria da minha vida. Repeti e aí mudei de escola. Mudei de escola, perfeito, nunca mais. Aí é um clean slate e tudo, e aí ninguém te conhece. Exatamente, é uma nova vida, né? É uma nova vida, exatamente. Só que hoje em dia é muito ruim, porque hoje em dia o bullying continua pelo Facebook, continua pelo Instagram, continua pelo Snapchat, não para. E eu acho que se é uma criança que já tem problema, isso pode levar ao suicídio, pode levar a criança a entrar na escola e matar o pessoal que está fazendo bullying. Então, porque é algo relentless, né? Eu não sei, eu esqueci em português. É algo justificável, entre aspas. Impiedoso, acho que seria a melhor palavra. Não para, não tem como desligar. Não tem como desligar, exato. Então, eu vou ser bem sincero. Você não tem o break. Eu vou ser bem sincero. É exatamente isso. É o seguinte, eu acho que é interessante a gente falar isso, até para quem está se identificando, né? Sim. A gente passando por isso, o pessoal que está passando por isso agora, primeiro que para entender que isso passa na vida, né? Não, isso passa. Agora, a gente entende que na hora... Não, porque parece que não vai passar. Eu lembro que parecia que era algo... Seria algo que vai ser isso. Mas com o tempo... Eu não vou mentir que assim... O que eu sentia... eu sentia muito ódio. Era muito ódio que eu sentia. Eu não vou dizer que, sei lá, se eu tivesse uma arma eu iria sair lá matando. Não sei, eu não sei. Não tem como você saber, porque, mais uma vez, hoje em dia o clima é muito diferente. Não, é impiedoso, mas também era. Também era. Tem pessoas lá que eu gostaria que tivesse morrido. Eu gostaria, tá muito difícil falar isso, mas eu gostaria. Naquela época, pelo aquilo que eu tava passando, eu precisava tinha que terminar aquilo. Entendeu? Eu acho que eu não teria feito isso, jamais eu teria. Mas que se ele tivesse morrido, provavelmente, entendeu? Teria me... É muito difícil isso, né? Se tivesse sido atropelado por um ônibus... Exato. Se ele tivesse sido atropelado por um ônibus, eu teria feito uma festa. Eu teria, entendeu? E é difícil a gente falar isso, mas a gente entende que é assim. Vamos ser realistas aqui. E a gente não está de forma alguma incentivando isso. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, tá? É que isso termina, isso acaba em algum momento. Entendeu? Sim, uma hora acaba, você muda de escola, ou a pessoa sai da escola, repete o ano. Ou a outra pessoa muda. Eu não sei com você. Pra mim, não adiantava reclamar. Eu ia diariamente reclamar com o diretor. Não, o diretor, professor, também. Vocês viram aí, pô. Não tinha. Eu lembro até hoje, foi exatamente essa reação. Se viram aí vocês, o que quer ter com isso? Tá basicamente queimando a Amazônia. Tá queimando a Amazônia. O que quer ter com isso? Tá queimando aí, pô. O problema não, já tá queimando. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Já tá queimando. Tá queimando, pô. Desculpa. Não deu. Não, mas e essa sempre foi mais ou menos a reação até o meu segundo grau, quando eu me envolvi numa briga nos primeiros dias. Que eu fui você não brigava antes? Não, antes você não brigava e continuava. Eu briguei muito. Eu briguei. O bullying parou, diminuiu bastante depois que eu briguei no
na 8ª série. Já era o último ano naquela escola e eu briguei, eu fui parar na diretoria. Foi uma briga? Foi uma briga. Olha só que... Aí você tá tranquilo. Uma confusão e aí foi complicado. Pra mim era diário. Era diário. Eu brigava, só que eu tonto, do jeito que era politicamente correto, eu falava assim... Eu te pego na saída, eu devia brigar lá dentro da escola mesmo. Mas não, eu esperava a saída e aí chegava na saída. Dava a mochila pro meu pai ou pra minha irmã. Eu briguei na saída mesmo, mas o inspetor viu. Ah, tá. A minha não dava em nada, viu? No meu primeiro ano também meio que começou o bullying de novo, mas aí eu já dava sem paciência. Na mesma escola? Não, outra. Tinha. Aí eu briguei também, e eu apanhei, bati, e aí ficou todo mundo, esse cara daí não vale a pena mexer com ele, porque ele é meio doido. Enfim, e aí foi isso, foi vamos dar essa dica então, talvez você sofra bullying, vai dar porrada, não precisa matar. Não mata, não, dá porrada. É muito é a selva, né? É uma selva. É uma lei da selva. Aliás, fazendo um parêntese, eu não vejo tanto isso aqui no Canadá. Não é algo tem menos, tão... mas eu acho que tem, viu? Tem, mas é diferente. Eu acho que é controlado mais fácil, né? Eu acho que é controlado um pouco mais fácil e não tem tanto bullying físico. Tem muito mais bullying emocional. E aí você pode dizer que é um pouco pior ou um pouco melhor, depende da pessoa. Eu diria que é a mesma coisa. Eu boto no mesmo nível. Mas, mais uma vez, no contexto que a gente está agora, de tudo conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, é muito mais difícil para uma criança escapar de um bullying do que era na nossa época. Olha que interessante, a gente estava contando aqui a nossa revolta naquela época, que era muito mais fácil escapar do bullying. Mais fácil entre aspas, mais fácil, eu tô dizendo. O bullying não ia pra dentro da tua casa, pra dentro do teu quarto, entendeu? Time shift em português, eu tenho uma janela de tempo aí pra gente sofrer o bullying, né? Não era diariamente no nosso dia todo. Hoje em dia é o dia todo. É o dia todo. Não tem como você desligar, porque as crianças estão sempre ligadas no celular, nos amiguinhos, e internet, tem muita coisa da escola pela internet e tudo, então você tem que estar conectado, e aí você tem Facebook e as mensagens não param, então tudo uma loucura. Eu não iria querer ser bullied hoje em dia. Adolescente hoje em dia, eu não quero ser adolescente. Seria muito complicado. É verdade. Então, eu acho importante qualificar isso, porque tá tudo muito diferente. E aí é aquela coisa, será que é uma boa? Será que é uma boa as crianças poderem ficar na internet? Será que é uma boa as crianças terem smartphone? Precisa mesmo? Na minha época, ninguém tinha. Eu tinha um celular da Nokia, aquele tijolo, né? Se os meus pais precisassem entrar em contato comigo de emergência, mas ninguém ficava texting tudo, até porque texting naquele teclado era horrível. Era caro ainda pra mandar. Ainda era caro pra mandar text, entendeu? Não tinha internet. Internet era 10 horas por mês, 30 horas por mês, sei lá, quando até. A gente foi ter internet de alta velocidade muitos anos depois, pouco antes da gente vir pro Canadá. Antes era dial-up e tinha 10 horas de internet por mês, entendeu? Aí tinha que usar de madrugada pra pagar o pulso. Tinha que usar depois, acho que de 9 da noite, lá nem lembro da hora. Então era muito diferente, era muito mais fácil você se desligar dos problemas. Agora não tem como, entendeu? Então nossa, deve ser desesperador, muito complicado. Desesperador. Eu sei que quando eu tiver filho, não vai ter essa coisa de internet, computador direto, não, porque computador talvez, mas sem internet, porque eu acho que isso que é danoso para as crianças, e não é uma questão de proibir, porque não adianta você proibir e deixar a criança sozinha em casa. Eu acho que se você puder, você precisa estar ativo na vida da criança. Você precisa. É um filho, a minha, você teve um filho, né? É a responsabilidade. Você tem que muito difícil. Não é fácil você ter filho. As pessoas fazem filho como se não fosse nada. De jeito, não pensa no que vai acontecer. Como muda a vida, né? Muda a vida, exatamente. Não querendo te desanimar. Não, faz parte. Você precisa ter essa responsabilidade, porque tudo isso eu acho que é o que acaba acontecendo e criando os problemas que a gente tem hoje em dia. Antes de ter internet, essas coisas assim, você não tinha muito caso de mass shooting. É verdade, né? Isso é um fenômeno recente. Você não tinha
ou você tinha menos, né? O primeiro notório foi o Columbine. O primeiro notório foi Columbine em 99. Teve um no Canadá, não teve? Antes disso, teve o École Polytechnique em Montreal, sim, foi em 94, eu acho. Foi antes da internet, mas... Foi antes da internet, era uma pessoa também mentalmente problemática, mas não era algo que você sabe que acontece todos os dias. A questão, acho que eu li pesquisas que a questão de suicídio entre os jovens era muito menor do que é hoje em dia, e eu vou chutar que tem alguma coisa a ver. Com a internet. Com a internet. Então, ou seja... não com a internet, mas com você estar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, num ambiente que não é propício, num ambiente tóxico. Essa é a questão, você não consegue desligar disso. Você não desliga e é vício mesmo. Mídia social é viciante. Não, é inacreditável, porque assim, de noite eu tinha tablet lá com um monte de livro. Eu falei, não, vou ler um livro. Hoje em dia eu não leio mais livro, eu fico vendo o lixo de Facebook e aquela minha bolha. E você fica alimentando a sua bolha e é um vício. Não tem o que fazer. Agora você já liga o Facebook pra ficar vendo aquela... Ainda bem que o meu Facebook é só foto de BMW velha. Então... e alguns posts de política do Brasil aqui e ali. Não, o meu tem muito política. O meu é só política. Só que é só política favorável com o que eu penso, inclusive. O meu. A minha bolha. Mas olha que interessante. O meu Facebook eu tenho pessoas de todo o espectro. Não, eu tenho, mas não aparece. Pra mim não aparece. Aparece? Eu vejo o cara lá que é hardcore right-wing, you can take my guns off my cold dead hands. Sério? E o pessoal ultraliberal e não sei mais o que, e paz e amor e blá blá blá. O meu até aparece um ou outro radical, mas é muito timidamente pouco. Não, tem vários, justamente pela questão de carro, porque a questão de carro é algo que unifica todo mundo, é um hobby em comum, e é isso, são pessoas que são extremamente competentes na questão de carro, mantém muito bem, tem modificações legais. Mas incompetente politicamente. Mas politicamente incompatível, né? Mas eu acho interessante, porque eu acho interessante você poder... ver como as pessoas pensam, porque pode ser interessante. Eu acredito que eu já tenha ajudado a mudar algumas ideias extremas dessas pessoas, por exemplo, em relação a imigrantes, em relação a latino-americanos. Do tipo, nossa, você é brasileiro? E eu sou um cara que ajuda bastante na comunidade. Nossa, eu não sabia que você era brasileiro. Entendeu? Então são pequenas coisas, são pequenas mudanças, porque, mais uma vez, se você está só na tua bolha, você só vai ter aquele reforço das suas opiniões. É uma retroalimentação, né? Entendeu? Você acha que você está certo porque todo mundo em volta de você tem a mesma opinião. Desculpa desculpa a analogia. Eu vou fazer uma analogia muito grosseira aqui, tá? Mas você estando na sua bolha é como se fosse a centopeia humana, sabe? Exatamente a centopeia humana. Você está consumindo a merda do outro. Exatamente. Não, e você está comendo a mesma merda de novo. Você está uma centopeia humana você circular. Só está regurgitando. Exatamente. Então, para mim, pelo menos, tá? Até pela minha questão de pragmatismo em relação à política, e não pragmatismo político, porque isso é outro site completamente diferente, que não vamos entrar nessa discussão. Deixa para outro programa. Mas eu sou muito pragmático em relação à política. Eu não tenho nenhuma ilusão de que existem pessoas boas e não sei mais o que. Eu acho que está todo mundo ligado nos seus próprios interesses. Todos. E eu espero que talvez o interesse do político alinhe com o meu, mas para mim alinhe um pouquinho mais, né? Alinhe um pouquinho mais, porque tá alinhado. Mas eu acho importante ver isso, eu acho importante ver como as outras pessoas pensam, porque você sabendo como elas pensam, você talvez consiga abrir um diálogo. Porque se eu chegasse em alguém e simplesmente dissesse, você é um idiota, quem manda você ser contra imigrante, entendeu? Quem você acha que você é? Fechou o diálogo, você não vai ter diálogo. Então, eu acho que o diálogo na maioria das vezes, enquanto é possível, é o caminho, mas às vezes você precisa, né? Você ainda tem essa esperança. Desculpa, eu não tenho mais esperança. Às vezes você precisa ser Chamberlain, mas às vezes você precisa ser Churchill. Entendeu? Às vezes o diálogo pode ajudar, mas às vezes você precisa ir lá e tacar a bomba mesmo. Eu acho que eu tentava muito diálogo, mas agora pra mim é só perder tempo. Mas mas tem várias pessoas que não tem como dialogar. Não é todo mundo que você consegue dialogar, não é todo mundo que
tem a inteligência emocional de talvez considerar que ela pode estar errada. Isso é muito difícil. Pois é. Eu vou ser sincero, tá? Eu ultimamente eu tô partindo até mais pro escárnio, pro deboche, porque pelo menos eu me divirto. Porque não adianta nada. Então eu tô exatamente. deboche. Eu até mesmo, eu postava muito em discussão política nos grupos brasileiros, hoje em dia eu nem posto, eu só vejo a coisa... Eu vi uma que você postou um comentarinho, você postou, e aí pá, entendeu? Desgraçado. Aí eu olho assim, não cansa. Eu não tenho. Mas eu chego assim, olha, que tristeza. Nunca E aí, puxando de qualquer jeito, volto para o assunto. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Você quer que o seu filho seja exposto a isso? Você quer que o seu filho veja 24 horas por dia, 7 dias por semana, um cara dizendo que os gays são os vilões, os imigrantes são os vilões, ou o que quer que seja, que essas pessoas são más, e os muçulmanos, e não sei o que lá, porque isso e aquilo. Isso é o que a criança vai estar exposta na internet. Entendeu? E eu já vi que vai ter gente... Não, porque você é contra a internet, você é a favor da censura. Não é isso. Não é questão disso. É você ter a responsabilidade de você saber o que é o seu filho ou a sua filha. Não só seu filho, o seu filho e você também. Você também, mas entendeu? Você tem um pouco mais... É que assim, a gente tende a pensar que você como adulto tem um pouco mais de senso crítico. Mas você não... Quantos por cento? 90% tem. Quanto mais velho eu fico, mais eu acho que os adultos são apenas crianças velhas e tá todo mundo levando as coisas do jeito que dá e ninguém sabe muito o que está fazendo. Diria Renato Russo, você culpa seus pais por tudo, são crianças como você. São crianças como você, exatamente. Eu sei por mim, eu tô com o quê? Quase 34 anos de idade e estava jogando videogame ontem, entendeu? Entendeu? É criança. E eu não quero deixar aqui, eu compro bonequinho. Cheio de bonequinho aqui. E meus filhos me veem comprar bonequinho. Entendeu? Minha mesa tá cheia de carta de Magic ali, entendeu? É a mesma coisa de, sei lá, 15 anos atrás. Então, eu acho que você precisa ter essa responsabilidade. Porque senão vão crescer, vão ter problemas, talvez cometam uma atrocidade, e aí você vai estar procurando culpados e na verdade o culpado talvez tenha sido você. Mas você nunca haverá o reconhecimento de que talvez essa seja a culpa. A culpa não é da internet, a culpa não é dos videogames, a culpa não é absolutamente nada. A culpa é sua. Culpa é sua, a culpa é das pessoas. É tudo muito complicado. Então, e todo mundo gosta de uma solução fácil. É sempre a solução fácil. Ninguém quer a solução difícil. Tem um filme muito bom aqui que eu vou recomendar. Precisamos Falar sobre Kevin. Já viu esse filme? Eu já ouvi falar. A mãe. O filme é do ponto de vista da mãe de um mass shooter. Mass shooter? Um serial killer, né? Atirador em massa. O ponto de vista da mãe. É a vida da mãe. É uma história real. Eu não sei se a história especificamente é real ou foi baseada ou foi inspirada numa história real, exatamente. Mas é muito bom esse filme pra gente tentar ver esse outro lado também. Porque também é fácil. É fácil a gente criticar, mas a gente não sabe. A mãe às vezes está trabalhando 12, 14 horas, o marido faleceu, o marido largou. Entendeu? Aí ela é single mom e aí não dá pra cuidar direito da criança, tá sempre trabalhando e aí a criança, entendeu? É muito difícil. Pois é. O mundo ideal, né, é que você, né, tenha uma família com o pai, com a mãe, ou com o pai, com o pai, ou com a mãe, com a mãe, que cuide da criança. Mas nem sempre a realidade é essa. O mundo é muito complicado. Então, fazer o melhor, e aí você acha que precisa ter o apoio da comunidade, você precisa ter uma boa estrutura na comunidade, você precisa ter, como tem aqui os programas after school, talvez para os pais que trabalham, a criança pode ficar na escola e fazer programas. Você não tem muito isso nos Estados Unidos, você definitivamente não tem isso no Brasil. Então, que tipo de filhos que você tá, que tipo de filhos que não só você, mas você e a sociedade em volta de você está criando, né? Não são necessariamente filhos e filhas, são a próxima geração, qualquer geração que vai, né, tomar o poder. Eu acho que tudo isso está intrinsecamente relacionado. Não é simplesmente essa questão de vamos culpar os videogames, vamos culpar a internet, porque a culpa é do Facebook, a culpa é do Instagram, a culpa é do Snapchat. Não, a culpa é apontar o dedo é muito fácil. É dizer, essa é a culpa. Não, é uma situação muito complicada.
A gente até estava falando aqui, né? Falou aqui, apontar dedo muito fácil e falar, a culpa é sua, né? Na verdade. Sua, mas assim, não é nem tão fácil assim. Não é nem tão fácil assim. Eu gostaria de dizer que a culpa é sua, mas quando a gente diz a culpa é sua, a culpa não é de uma pessoa. A culpa é das circunstâncias que levam a esse tipo de situação. Então a sua você pode pensar, mas a culpa não é minha, eu fiz o meu melhor. O seu melhor foi suficiente, entendeu? Mas e onde você morava? Tem muitas situações que são fora do seu controle. Uma coisa que eu tenho muito medo, por exemplo, você mudar uma criança de escola, né? Não é fácil. Um estalar de dedo, conhecer um outro que seja um mau elemento, uma má influência. Aí é um problema. Você não tem controle nenhum sobre isso. O que você pode fazer é dar educação em casa, dar o máximo que você puder, né? Mas assim, você conhece lá um débil mental marginal que vai ser uma má influência, você não tem controle nenhum, você não tá nem lá vendo, entendeu? Mas você sabe o que? Mas aí eu acho que vai a questão da família e da educação. Eu estudei com pessoas que eram traficantes. E não eram só pessoas que moravam na favela, eram pessoas de classe média alta, mas que eram traficantes. E não era aquela coisa, aquela notícia que a gente vê, jovem de classe média do Rio de Janeiro é pego com cocaína. Cara, isso pra mim só tem o nome traficante. Entendeu? Pra mim não é só pobre que é traficante. Isso é uma coisa que a gente vê muito na mídia. No Brasil... Não usa o termo, né? Quando é rico, ele não é... Quando é rico, nunca é apenas um pobre jovem. É um jovem de classe média alta. Cara, é um traficante. Pra mim é um bandido. Entendeu? É isso. Mas eu nunca entrei para esse mundo. Eu sabia... Eu recebia educação né? Não só em casa, mas de comunidade, de sociedade, da igreja e tudo. A gente fazia... trabalho social nas favelas e tudo. A gente fazia, acho que era na Nova Divinéia, ali perto que eu morava no Grajaú, na zona norte do Rio, né? A gente fazia serviço social, era na Nova Divinéia, era no Morro dos Macacos, se eu não me engano. Que são duas favelas extremamente perigosas no Rio, especialmente no Morro dos Macacos. Ou foi outros tempos, hoje em dia talvez fosse mais difícil. Hoje em dia eu não sei como é que seria, mas... Eu via a realidade, eu via pessoas que, entendeu, que os pais trabalhavam, não conheciam os pais, ou eram criados pelos avós, ou porque a gente perdeu o familiar pela violência, e a gente, entendeu, ajudava com livro, ajudava com comida. É muito complicado. O que você faz com uma criança dessas? Qual é a perspectiva? Qual é a perspectiva? Entendeu? É muito difícil. É aquela coisa, você... É como dizem, você precisa de uma comunidade para você raise a child. Né? Não sei qual que é a expressão em português. Para você criar uma criança não é só em casa, você precisa da comunidade, você precisa dos vizinhos, você precisa dos amigos. E isso também é muito difícil, porque está todo mundo muito ocupado, ninguém tem tempo, está tudo muito corrido. E é isso. Então, qual é a geração que a gente está criando? Bom, voltando aos videogames, então, assim, não é o principal. Pode influenciar? Pode influenciar, mas é apenas mais uma influência ruim ou positiva, ou o que quer que você torne os videogames para a formação da criança. Eu aprendi inglês com os videogames. Mais um exemplo. Por exemplo, eu aprendi um pouco de inglês, eu estudei a quinta série nos Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil. Mas eu mantive o meu nível de inglês razoável porque todos os videogames eram em inglês, o computador era em inglês, entendeu? Os joguinhos eram em inglês, as cartas Magic eram em português, mas eram em inglês também. Então, livros, tudo, meus pais sempre nos incentivam muito a ler, então a gente é muito livro em inglês, então a gente não perdeu isso. E era um modo de aprendizado. Nossa, eu lembro que eu jogava Final Fantasy 1 no Nintendinho. E aí eu não sabia inglês. Como é que você vai saber inglês? E aí eu traduzia frase por frase, porque eu queria saber. Você queria saber, exatamente. É um jeito de aprender. Exatamente. E aí você aprende isso como criança e é uma skill, é uma habilidade para quando você for adulto. O videogame, ele é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que no final das contas é uma ferramenta. Como se fosse, sei lá,
uma faca de cozinha. Você pode usar para fazer coisas deliciosas ou você pode usar para fazer coisas horríveis. Boa analogia. É um instrumento, é uma ferramenta e você pode usar, fazer isso. Não, do mesmo jeito que o cinema também é uma ferramenta. O cinema é uma ferramenta, a arte é uma ferramenta. Você pode contar histórias extremamente profundas com videogame. Com certeza, de uma muito maneira mais do que um livro, muito um mais cinema, que exatamente, um porque filme, não. é você que está interagindo. Eu vou dar um exemplo de alguns jogos, em cima disso. Não sei se você já ouviu falar do What Remains of Edith Finch. Não. É um jogo que pejorativamente é chamado de Walking Simulator. Eles criaram esse nome pejorativo. Tipo Alan Wake? Não é que você atira, né? Acho. Esse Walking Simulator é um jogo que basicamente você anda e participa de uma narrativa. Ele não tem tanto desafio. Talvez você não goste. É tipo aqueles jogos antigos, tipo Fantasmagoria ou King's Quest. Não, porque aquele tinha um desafio. Eram os puzzles. Esse não tem tanto. Tem até eventualmente um ou outro, bem pouquinho. O foco não é o puzzle, o foco é a narrativa. Exatamente. Entendi. Então esse Edith Finch é uma moça que chega numa casa. Que era da família dela, de várias gerações da família, e cada um que morria na família, eles construíam um quarto e deixavam fechado aquele quarto da pessoa. Então ela vai entrando nessa casa, uma casa toda bizarra, construída em cima. Interessante. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Na minha vida. E olha que eu joguei jogo, hein? Olha que eu joguei. Ela vai indo e cada quarto é uma mini história, um mini conto, vamos dizer assim. E você aprende como aquela pessoa morreu. Como foi a morte daquela pessoa. Só que é um conto surrealista, é como se fosse um Twilight Zone. Além da imaginação, cada quarto é um episódio do Twilight Zone. Só que cada um tem uma estética completamente diferente do outro. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Esse jogo, em alguns momentos, derramei algumas lágrimas. Eu não choro porque homem aqui não chora. Mas derramei algumas lágrimas. Meu olho saiu um pouco de suor do meu olho. Assim, é inacreditável como o que a narrativa desse jogo conseguiu fazer. Né? E é um jogo curtinho, sei lá, 3 horas você termina ele. Entendeu? Então, assim, são experiências que nenhuma outra mídia. Se eles fizessem um filme baseado nesse jogo. Seria cortado tudo. Não tem como. Não é só em corte. 2 horas. Podia ser uma série, sei lá. Mas mesmo uma série, você não consegue o nível de envolvimento que você tem com o jogo. Porque você tá lá. É você. Exatamente. É que nem todas as side quests que eu fiz no Skyrim, entendeu? Do cara lá que, eu não sei onde é que a minha namorada foi parar, não sei o que lá. Ela foi atrás lá de um bruxo, não sei mais o que. Aí você vai lá pro fundo e aí você encontra lá o esqueleto dela e uma cartinha e não sei mais o que. Aí você vai lá e mata o bruxo. Mas são pequenas historinhas. Foi você! Foi você que fez você não precisava, entendeu? Tanto faz. Não tem nada a ver com a main quest. Sim. Mas você podia fazer isso. Faz parte da sua experiência. Da sua experiência, experiência é única, né? Então, é um ótimo jeito de contar uma história. Por exemplo, mais um jogo que só daria pra fazer em forma de jogo. Chama Nier Automata. Já ouviu falar desse? Já ouviu falar, sim. Ele é assim, você precisa... O jogo é um jogo com robôs, androids e tal, que estão na Terra. Só que você, pra ter a experiência real do jogo, você precisa terminar ele várias vezes. E é o mesmo jogo que se repete várias vezes, só que cada vez que você joga é um outro jogo. Interessante. E é uma narrativa que você só vai ter com o jogo. Só vai ter com uma narrativa interativa. Você não tem como ter essa narrativa de outra forma. Você vai ter que repetir aquela história, refazer ela. E provavelmente uma decisão que você toma aqui afeta a outra decisão ali. A decisão afeta e também a história muda completamente. Você vai dar novo jogo, mas é um outro jogo. Você vai dar novo, mas a história continua. Ela te força a fazer várias vezes. Entendeu? Entendi. Então mesmo que você termine o jogo, você cria um novo jogo, ele usa a informação. Você tem que continuar com exatamente. Você continua. Entendeu? Eu não penso em uma outra mídia que possa fazer uma narrativa dessa. Não tem como. Um filme não poderia, entendeu? Mas videogames são obras de arte, são big business agora. Pois é. É muito dinheiro que você ganha com videogame. Videogame que antes era brincadeirinha de nerd, agora dá mais dinheiro que cinema, né? Não é, acho que exatamente. Acho que tem um lance de que a indústria de games nos Estados Unidos ano passado deu mais dinheiro que a indústria de cinema. Uma coisa de doido, se você pensar. Mas é uma forma de arte. E games são arte. O problema é que os mais velhos pensam nos games é essa coisa. É só você atirar.
É uma coisa que você só atira. Você Murder gosta Simulator. ainda. Você gosta ainda disso. Eu tô bem cansado disso. Vou ser sincero, eu não tenho mais paciência. Então eu comecei a jogar Far Cry, já jogou? Far Cry é ok. Não, é um bom jogo, vai. bom jogo. Como FPS é um bom jogo. Eu terminei o Far Cry 3, né? Joguei já faz um tempo já. Achei interessante. Você jogou qual? O Far Cry eu joguei primeiro. Aquele que o classicão, era o benchmark de configuração. Você tem um computador, um super computador tal, mas roda Far Cry. E tem o Far Cry e Crysis. O Crysis também, acho que era a mesma piada que o pessoal fez. O Far Cry você não chegou a jogar os outros, né? Os mais não. Assim, eu comecei a jogar o novo da religião fundamentalista. É o 5, Far Cry 5. Eu comecei a jogar o 4, eu queria jogar esse daí, mas esse também. Esse eu vi, me interessou, esse lance do fundamentalismo. Mas depois eu comecei a ler crítica e ele começa a ser mais do mesmo. Então assim, a ideia base, é fundamentalismo, vai ser crítico, vai ser, entendeu? Aí no fim do jogo é só aquilo, você atira no gente. É legal. Eu tô muito cansado disso. O último jogo que mexeu comigo de tiro, não sei se você jogou ele, foi o... Nossa, como chama? Spec Ops The Line. Aquele jogo é pesado. Pesadíssimo. O Spec Ops The Line é o que tem aquela missão no deserto? Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. De areia, esse aí. Você jogou ele? Eu joguei acho que a primeira e segunda fase. Então, você tem que terminar ele, porque ele é assim, ele é uma releitura, entre aspas, do Apocalipse Now, vamos dizer. Então ele tem aquele mesmo conceito, do Apocalipse Now. Seu objetivo é achar um cara que enlouqueceu, né? E esse é um jogo de tiro centrado em história. Esse é jogo de história. Apesar de eu não ter mais paciência de ficar atirando. Eu não tenho mais, entendeu? Eu não sei se o problema é porque eu joguei muito e eu cansei. Eu acho eu não tenho jogado muito Counter-Strike também, tá lá no computador, mas eu vou te dar... Doesn't do anything for me, né? O que me pegou, não sei se você jogou, foi o Wolfenstein novo. Não cheguei a jogar. Então, o Wolfenstein novo, ele tem uma crítica social mais pesada na questão mais política. Mais pesada do que o primeiro, que era... O primeiro, você falou, o primeiro ou o remake? Não, o original, pô. O original não tinha nenhuma. Matar nazista. Matar nazista antigamente era o óbvio. Antigamente, matar nazista era um básico. Você não discutia. Hoje, qual que é o objetivo? Estamos num mundo que você discute matar nazista. É muito estranho esse mundo, eu lembro. Quando era criança, a gente matava os nazistas nos videogames e ninguém reclamava. Matar nazista é o básico do... matar nazista. O que eu vou fazer? Vou matar nazista. Hoje em dia, matar nazista virou um problema. Não, peraí. Mas como assim? Não, peraí. Mas por que ele é nazista? Né? Tem que conversar com ele. Porque ele é nazista, mas tem que conversar. Quais são as motivações do nazista, né? Vá pro meio do inferno. Se você pensa nas motivações nazistas, vai pra lá. Esse Wolfenstein que você diz é o mais recente? É o mais recente. Tem o 1 e o 2. Sim, é aquele que é com os Estados Unidos já ocupados pela Alemanha. Sim, exatamente. Né? Isso, eu vi alguns let's play, alguns vídeos e não sei mais o que. Pareceu ser bastante interessante. Incrível, eu joguei o primeiro inteiro e eu tô com o 2. Pô, eu devia estar aqui embaixo, senão eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com a edição de colecionador do 2, inclusive. Legal, depois mostra aí. Linda. Talvez eu faça um unboxing aqui no canal. Então eu tô falando aqui, vou fazer. Pronto, tá prometido. Aqui no canal eu vou fazer um unboxing, porque é linda essa edição. E o 2 parece que ele é mais político ainda. É pesado no político do Wolfenstein. Então, assim, é uma delícia, entendeu? Isso tem que... Pra mim, história, pra você tem que ter a história. Pra mim tem que ter a história. O Doom, você jogou o Doom novo? Não. Você vai gostar. Como eu falei, o meu receio é jogar um videogame e 300 horas assim, entendeu? Porque pra mim, pra ter 300 horas tem que justificar muito. Porque eu vou querer fazer tudo. Eu quero fazer todos os achievements, eu quero fazer todas as side quests, eu quero fazer absolutamente tudo. Então, aí é um problema sério seu, você tem que let it go. O meu problema é que eu sou completionist. Eu sei. Eu tenho que completar 100% o jogo. Se eu não completar 100% o jogo, eu fico lá até eu completar 100%. Não interessa. Pode ser aquela side quest horrível, leva meia hora, não dá em nada. Eu tenho que fazer. Eu era assim, mas eu me curei, ó. Posso dizer. Eu eu entendo que é isso, mas assim,
eu consegui agora, assim, terminei o jogo, estou satisfeito com a história, vamos pro próximo, nunca mais jogo, hein? Nunca mais jogo aquele lá. Tá jogado. Tem jogo incrível, que assim, sei lá, Uncharted 4, jogou? Não. É incrível, curtinho, um tempo bom. Pra mim o jogo tem que ter umas 8, 10 horas no máximo. Mais do que isso, ele tem que me convencer que ele vale a pena. Se ele tiver mais de 10 horas, eu tenho que ter um convencimento muito grande. Eu tô viciado numa série chamada Yakuza. Ele não é aquele open world? Ele é mais meio ou menos open mais ou menos, é meio open world. Mas o legal dele é a história. Ele é muito, a história dele é muito boa. Eu acho que tem que ter história. Pra mim é aquela coisa, parece que não, tirando o Sin City, obviamente, mas pra mim o jogo ele tem que ter uma história, tem que ter um background. Por isso que eu gostava muito de jogar o Myst, gostava de jogar... Que, aliás, as crianças de hoje em dia, eu quero ver alguém terminar o Myst sem ir na internet eu quero ver passar do primeiro puzzle. Tem que terminar o Myst numa época que não tinha internet, não tinha nada. Não tinha guia, não tinha nada. Eu confesso. Não consegue. Eu quero ver esses gamers aí profissionais. Faz aí um let's play do Myst, não pode olhar nada. Nada. Você tem que é isso? Como é que você faz? Tem que ficar lendo tudo. Eu queria muito jogar Myst, porque eu achava lindo aquele jogo. Peguei o jogo. Deu o primeiro puzzle eu desisti. Myst Pode é confessar, muito desisti. Muito difícil. Eu fiz um jogo baseado no Myst, hein? Assim, com o mesmo conceito, na época. Foi em 98, por aí. Eu fiz o jogo Surrealidade. Que era um jogo sobre surrealismo, com mais ou menos a interface do Myst. Não, a navegação do Myst. O point and click em primeira pessoa e com puzzle, assim. Então, um dia eu talvez eu traga aqui. Coloca aí. Esse jogo era bacana. Assim, é que a gente tava falando dessa coisa da narrativa. Eu falei do Doom. Talvez você goste. O Doom não tem tanta narrativa. O pessoal me falou que o Doom era muito bom, esse novo Doom e tal. E aí eu joguei, ele não tinha narrativa. Então eu não consigo. Eu terminei parecendo que eu tava fazendo um trabalho. Eu tava sentindo que eu tava trabalhando. Trabalhando de graça, né? Tava trabalhando de graça lá. Não consigo mais. Não dava, entendeu? Se não tiver uma narrativa pra me mover, eu não consigo. Por isso que eu falei do Yakuza. O Yakuza é loucura, porque assim, o Yakuza já tá com... Tem 6 jogos numerados, 7. Na verdade, tem o Yakuza 0, eles estão fazendo o 7º agora, e tem spin-off e tal. Só que tem jogo do Yakuza que se você entrar naquele mundo, você não vai poder jogar, não. Que se você entrar naquele mundo, são 200 horas também. Sem entrar mesmo no mundo. Deve ter muita side quest. Muito. Não dá. Não, eu pulei tudo. Eu ia na história. Não pode. Tem que ver, você tem que ajudar a velhinha lá a achar a filha dela. Não tem jeito. O genial dele é que se você entra no fliperama, tem um monte de jogo de verdade lá pra você jogar. Que é subjogo, putz. No emulador, então é da SEGA, né? Então eles licenciaram um monte de jogo da própria SEGA, antigo, de Mega Drive, sei lá, ou de fliperama antigo. Então tá o jogo inteiro lá pra você jogar, assim. É inacreditável. E aí é um problema, porque deve ter achievement, sei lá. Tem. Mas, eu vou assistir uns Let's Plays e ver as cenas mais... No meu canal de game eu fiz alguns Let's Plays completo do Yakuza. Yakuza 5 eu fiz completo. Eu tenho medo de começar um Yakuza novo. Eu sempre tenho medo. Começa agora ou não? Eu vou ter que fazer isso. Ver outra pessoa jogando e ver ela progredindo na história pra eu não entrar. Não entrar na tentação. Senão ferrou, entendeu? O meu Steam Profile é assim... Só em um jogo, né? Só em um jogo, não, tem que terminar. O Skyrim eu até terminei rápido. O Skyrim acho que eu terminei em 200 horas pra conseguir todos os achievements. Eu fiz isso, sabe qual? Que ele tem esse vício maldito também, o Metal Gear 5. Metal Gear é um jogo grande. Puta, eu amo o Metal Gear, eu amo todos, mas o Metal Gear 5 mudou tudo, né? Porque o Metal Gear era só história, basicamente. Então você jogava o Metal Gear 4, pra mim o melhor é o 4. Você talvez odeie. Você vai odiar. Você não jogou o 4. Não. É assim, você joga 1 minuto, 10 minutos de história. O cara anda, tem uma hora que ele literalmente anda por 30 segundos, mais 10 minutos de história. O final tem 3 horas de final. Mas é bom, porque basicamente você está participando de um filme. Basicamente você está assistindo. O Metal Gear é um que talvez funcionasse melhor como filme. Talvez, não sei. Então é isso. Uma série, esse filme acho que não, série, talvez. É isso que é legal, você consegue contar histórias que você não conseguiria contar em outras mídias. Talvez um livro.
E olha lá, e às vezes nem um livro, porque como que você vai fazer um livro de um jogo como Skyrim ou The Witcher 3? Não vai, cara. Seria... Não, você sabe que tem a série do Witcher, né? Sim, tem a série, vai ter a série do Witcher, não sei mas tá não vai ter todas as sidequests, não vai ter todos os detalhezinhos, não vai ter... Né, você colhendo os ingredientes das poções, essas coisas, entendeu? Não é você, né? Não é você, você está assistindo uma história. Eu tenho problema de assistir filme de jogo, porque eu quero jogar, eu não consigo assistir. Então eu fui assistir essa nova Lara Croft, que eu adoro, hein? Tomb Raider, eu adoro o jogo. Você joga? Gosta não? Tomb Raider? Joguei o original. Putz, os novos são lindos. Os novos eu não sei se roda no meu computador. Meu computador atualmente é aquela coisa engraçada, né? Dono de empresa de informática, gamer, nerd, meu computador é... Ok, qual que é o mínimo que eu consigo gastar para jogar os jogos em 1080p high, não nem ultra, high, entendeu? Então não sei se vai rodar alguma coisa. Compra o PlayStation que é mais barato. Talvez. Mais barato. O PlayStation mais barato que uma placa de vídeo. Pois é, exatamente. A placa de vídeo que só mais cara que o PlayStation, realmente. Então, eu tava só falando, o Tomb Raider, aí eu fui assistir o filme. Eu não consegui assistir, eu parei. Porque pra mim fica chato. Porque em vez de você tá jogando. Eu quero jogar. Você quer ter aquele filme é um jogo, é uma cutscene, basicamente é cutscene. Mas eu quero ter, na hora que ela tá fugindo lá do negócio tudo desmoronando, eu quero. O dedo tá fazendo assim. Exatamente, né? Eu quero fugir, eu quero pular daquele abismo que ela pulou, entendeu? Eu achei chato ver. Não vai pra lá, pô. Exatamente. Então, assim, o filme do Príncipe da Pérsia. Você assistiu aquele filme? Cara, eu não assisti quase nada. Nossa, é muito. Assim, eu queria jogar aquilo, eu não queria assistir, entendeu? Do tipo, quem que tá jogando essa merda daí? Tá jogando mal, tá caramba! Dessa? Caramba! Pois é. O filme do Assassin's Creed. Pô, Assassin's Creed eu joguei todos. Todos. Você jogou? Assassin's Creed não. Putz. Bom, você é multiplayer, você não tem jeito, você é multiplayer. Multiplayer é mais ou menos. Fala aí do Skyrim é single player. Fala aí do multiplayer, pessoal. Mas é aquela coisa engraçada. Eu jogava muito jogo multiplayer, mas ao mesmo tempo, pra mim, o aspecto social sempre foi importante. Então, pra mim, jogar um Counter-Strike pela internet... Entendeu? E tem que desabilitar o chat. E tem que desabilitar o microfone. Imediatamente desabilita o microfone. Porque é horrível, é tóxico. Você joga pelo desafio, mesmo. Você quer vencer eu quero vencer grupo, e eu tô ficando que nem você. Eu tô jogando só single player. Porque se eu pensar, o Hitman 2 é single player, o Skyrim é single player, o Witcher 3 é single player. O SimCity 4 é totalmente single player, totalmente offline. Eu tô com o Witcher 3, mas não comecei ainda, que eu tô com medo de começar também. 100 horas entendeu? de jogo. Então, porque não tem mais esse aspecto social. Até, por exemplo, eu jogo Magic, eu tava jogando Magic Arena, e eu desinstalei, porque é chato. É chato, porque... Pra quê? Ficar clicando em cartinha, não sei o que lá, ganhei, legal, ganhei. Então, pra mim, eu gosto, pra mim tem que ser o social ou tem que ter uma boa história. Pra mim, a recompensa é pouca. A história? Não, a recompensa do jogo multiplayer é pouca. Okay. Eu não, pra mim, assim, é pessoal. Não me alimenta, entendeu? Aquela recompensa de, sei lá, subir de nível. Porque a recompensa é isso, né? A recompensa é isso, mas... A minha recompensa tem que ser avançar na história. Essa é a questão, entendeu? Eu acho que esse assunto que rendia... A gente pode fazer um podcast de 3 horas falando isso. Pode, com certeza. Eu acho que seria polêmica que eu falo que é multiplayer pra mim, tá? Talvez você me xingue aqui. Multiplayer pra mim é a mesma coisa que, sei lá, assistir um jogo de futebol. Eu não gosto de futebol. Você gosta? Você deve gostar. Por isso você gosta de multiplayer. Eu gostava de futebol até vir pra cá. E aí eu comecei a ver as coisas de fora e ver como que o futebol é extremamente corrupto no Brasil. Mas mais pela corrupção do que pelo jogo em si. Não, eu gosto do jogo, mas... Porque assim, eu tenho um vídeo aqui que polemizou falando que eu odeio futebol. E eu não só odeio futebol, eu odeio assistir qualquer esporte, eu odeio. Eu tenho a teoria de falar que assim, pra mim só tem 3 opções. Você ganha, perde ou empata. Sim. Então assim... Não me oferece novidade, pra mim é aquilo, entendeu? Não muda o gráfico do jogo. É aquele verde e a bolinha andando. Então, assim, eu quero sempre. O que eu gosto de jogo, o que eu gosto de um Mario, por exemplo. A cada fase que você joga no Mario, mesmo que seja no mesmo mundo, sempre vai ter uma surpresa.
Sim, sempre vai ter uma diferença, vai fazer uma coisa de um jeito Não, ou é um diferente. inimigo novo, ou é uma coisa lá no cenário nova, entendeu? Ou uma coisa visual nova. Então sempre vai me trazer alguma coisa nova. E eu preciso dessa novidade. Então, pra me alimentar no jogo, eu preciso sempre... Futebol, você assistiu um jogo, você assistiu todos. Né? Do mesmo jeito do multiplayer. Por isso que eu acho que o multiplayer é o futebol, entendeu? Mas o multiplayer tem sempre uma coisa diferente. Tem sempre uma pessoa diferente, você é imprevisível, você nunca vai saber, a não ser que talvez seja algo competitivo. Mas é o mesmo cenário. CS competitivo, mas o cenário vai ser o mesmo. O cenário é mesmo. Eu, pessoalmente, eu preciso de uma novidade de cenário, entendeu? Sim, aí no caso você precisa ter de histórias diferentes. Você tá vendo a droga? A minha droga é assim, entendeu? Exatamente. Cada um é a droga. Olha que interessante, a gente. Mas é interessante, ninguém tá errado. Cada um tem cada um tem a sua opinião. O que o move. A minha droga, eu preciso ter essa coisa. A sua é pela competitividade. Tem que ganhar. Ou não necessariamente ganhar, porque tem um outro problema agora. O meu reflexo está ruim com a minha idade. Eu acho que mais um motivo. Muito ruim. Eu noto como eu jogava Counter-Strike há 15 anos, quando eu tinha 18 anos, e hoje em dia. E você não vai competir com a sou mais lento, eu não tenho como competir. Com a molecada, eu jogando lá na Dust 2, que eu conheço extremamente bem a fase, sempre é o que todo mundo joga, eu vejo o inimigo e ele atira mais rápido do que eu. Eu sei que meu reflexo está meio segundo mais lento. E eu vou falar uma coisa. Diferença. Aí não dá mais. Eu vou falar uma coisa, você vai me bater aqui. Você vai me bater agora. Eu, de vez em quando, eu jogo no Easy. Pode me bater. Mas eu acho. Eu defendo muito o modo Easy. Porque o modo Easy é pra quem quer ter a experiência da história. Mas eu quero só curtir, eu não quero sofrer. Eu não quero jogar pra passar nervoso. Entendeu? Você quer ver a história. Você, entendeu? Não tem nada de errado. Jogo modo fácil, eu quero ser daquele que tem que dar 20 tiros no cara pra matar e você morre contigo. Não. Pro meu filho é uma ofensa quando eu coloco no Easy. Ele fica pé da vida comigo, ele fica bravo. Mas isso é legal, isso é interessante. O Easy ou Casual, alguma coisa assim, é pra quem quer sentir a história, fazer parte da história, ver a história sem maiores dificuldades. É como se você estivesse assistindo um filme. Não tem nada de errado. Eu quero passar pelaquela narrativa, exatamente. Você quer ver a narrativa, isso que é interessante. Versus se você é um cara hardcore e você quer jogar no hard, no violence ou o que quer que seja. Tem a opção. Tem a opção pra você, entendeu? Porque você quer aquele desafio. Mas não tem intrinsecamente nada de errado de você jogar no modo fácil. As pessoas odeiam quem joga no modo fácil. Entendeu? Tem muita gente desses hardcore. Eles odeiam que tenha o modo fácil. Não pode nem ter o modo fácil. Não, tem que ser hardcore. E aí é como eu falo, cara, tu nunca zerou Myst sem guia, sem internet. Não vejo falar de pergunta se jogou contra. Tu já jogou contra? Nunca jogou contra? Então não vem falar de hardcore pra mim, entendeu? Tem um jogo que eu tô louco pra jogar, que o jogo é lindo. O jogo acho que mais lindo já feito na história do mundo, que é o Cuphead. Já viu esse jogo? Sim. Não existe jogo mais lindo que esse. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Cuphead é lindo. Artisticamente falando, graficamente falando, é muito bonito. Mas é muito difícil. A porra do jogo não tem um modo fácil. Exatamente. Eu nem comprei o jogo por causa disso ainda. Não, o Cuphead eu compro quando tiver numa promoção de R$99 no Steam, porque eu sei que eu não vou passar da primeira fase. Então, mas eu queria tanto passar pelo jogo inteiro. O cara fez uma obra de arte que 1% de quem joga vai poder ver. É por isso que eu assisto o speedrun. E aí, pronto. E aí tá o cara lá. Você já tá curtindo, você só tá legal, curtindo. Eu tô assistindo um filme, exatamente. Pois é. Não, eu também gosto. A narrativa é legal. Você vê o jogo, é legal. Mas nível de dificuldade eu acho importante. Porque eu acho importante você conseguir ter a experiência da narrativa. Não só da dificuldade do jogo, porque pra muita gente, cara, tu não quer ficar lá tentando a mesma fase 20 vezes até você saber a sequência correta dos botões. É frustração, é um saco. Me irrita. Eu não tenho paciência pra isso. Eu não jogo pra isso, entendeu? Mesmo o Hitman, por exemplo. O Hitman eu só jogo... Nossa, Hitman eu gostei, eu tentei, mas não continuei. Joga no casual, não joga no mas mesmo assim, né? Essa coisa da liberdade, ele dá tanta liberdade. Sim, é muito faz. Tá aqui os alvos, se vira. Pois é. Entendeu?
E aí eu vou pro básico, eu acabo indo pro básico. Eu não tenho muita criatividade. E também é aquela coisa, não dá pra sair atirando em todo mundo, senão você morre. Mas. Não, o básico você Você tem a sua opinião se você quer seguir, né, a narrativa, e você tem o modo mais difícil. O modo mais difícil eu só jogo pelos achievements de completar no modo mais difícil, mas não é o modo que eu jogo. Você já jogou Demon Souls, a série Souls? O Dark Souls? Dark Souls, assim? Não. Dark Souls também tem o mesmo problema. Você que gosta de coisa difícil pra caramba? Não, mas é muito difícil. Eu não consigo. Eu vou jogar Diablo 2, eu vou jogar outra coisa, entendeu? Dark Souls é muito hardcore. É muito, não. Eu não quero ficar 20 vezes fazendo o mesmo chat. Não tenho saco. Eu jogo Zelda, eu jogo Ocarina of Time, eu jogo Majora's Mask, eu jogo esse tipo de coisa. Casual gaming, relax. Quando é muito hardcore, é como eu falo. Zera aí o Miss sem guia primeiro, e aí vamos ver. Porque você não morre, só fica preso no lugar. Eu acho que essa molecada também joga esse hardcore porque eles têm tempo, né? Eu também não tenho tempo, porque eu tinha tanto tempo. E sei lá, eu zerava cada jogo absurdo. Teve um Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden desses novos. Acho que foi o Ninja Gaiden, o remake do Ninja Gaiden, não o original. O remake. O original também, mas o remake também é muito difícil, o primeiro. E putz, antes de ter filho, né? Eu tinha muito tempo, mesmo eu já era mais velho, mas tinha tempo. E puto, o último chefe, eu lembro que eu morri tanto e passei tanta raiva, mas eu queria terminar aquela desgraça. Hoje em dia eu desistiria com certeza. Não, eu nem. Meu tempo vale alguma coisa hoje em dia. Você quer que meu tempo quando era criança não valia nada. Pois é. Mas meu tempo hoje em dia vale. Então, do tipo, eu quero investir o meu tempo nisso, qual que é a recompensa? Qual que é a recompensa, exatamente. Vale esse esforço. Mesmo o Hitman agora. O Hitman já tá naquela fase de grinding. Tá começando a encher o saco? Já tá começando a encher o saco porque tá na fase de grinding, mas eu tenho que terminar os achievements. Tem grinding no Hitman? Não tem grinding de... Eu já terminei o jogo, já completei tudo, mas agora eu tô fazendo as challenges. Tem challenges que são um saco de fazer. Não dá. Você tem que esperar 15 minutos pra todo mundo estar na posição certa. Então eu coloco lá e eu vou lá, vou mexer alguma coisa. Aí faz alguma coisa errada, vai ter que fazer tudo de novo. Tem que salvar e ficar de olho. E aí tem o modo mais difícil, de salvar uma vez por fase. Então é assim. Você falou de grinding. Mas grinding de RPG, por exemplo, não tem mais saco. É inacreditável o que eu fazia com Final Fantasy. Não lembro quem que fala, que ele fala que isso é trabalhar de graça. Trabalhar de graça. E assim, não dá. Eu nunca zerei o Final Fantasy X. Aí eu comprei o remaster dele. Foi o único Final Fantasy que falta eu zerar. Vou. E tem a hora, eu cheguei no último chefe. Não tô brincando. E aí, você não vai matar o último chefe. Você não consegue se você não ficar lá no último cenário lá, andando que nem um débil mental em círculo, tá? Matando milhões e milhões de monstros infinitamente pra poder... Só aquelas coisas, cara, dá vontade de você pagar alguém no Fiverr. Aí, manda um save pra ele. Grande aí pra mim, na moral, entendeu? Me manda só o último. Me manda só. Eu parei. Não tô te brincando. Eu parei. Eu falei, não vou terminar essa merda. E olha, eu nem assisti no YouTube ainda. Eu fiquei de assistir no YouTube e não assisti. Mas não vou terminar. Não vou jogar mais. Eu não conseguiria. Não dá. É tipo uma tortura. Deixou de ser divertido, entendeu? Exatamente. Quando passa da diversão pra chatice que você tem que fazer, aí é um vício. Mas antes a gente fazia isso, entendeu? Sei lá, o Final Fantasy, sei lá, um dos que eu terminei, o 8, por exemplo. E tinha um grind absurdo. Eu zerei ele quando eu era criança, mas zerei na boa. Você tinha tempo, entendeu? Mas você não valia nada. Você tinha tempo, exatamente. Teu tempo não valia nada, cara. Teu tempo valia o quê? Nada, zero. Hoje em dia o seu tempo é valioso. Ficar lá que nem um tonto andando em círculo matando monstro, entendeu? Mas assim, é matando monstro sem estratégia nenhuma. É só apertar o X lá. Você tá apertando, você tem que fazer assim, ficar andando, aperta. Vem aquele combate, pra quem não sabe, né? Vem um combate aleatório, você fica só apertando o X. Porque você já tá forte o suficiente, é só pra aumentar seu nível. Você sabe o que você faz? Você pega um elástico, coloca no joystick, e aí você monta alguma coisinha de Lego pra ficar apertando o botão direto, e aí você fica só apertando. Então vai. Teve o Final Fantasy. Olha, você tá falando. Se você jogasse isso no computador, dava pra você automatizar isso e fazer um script, né? Eu fiz isso com Final Fantasy XIII, o último que eu fiz uma loucura dessa. Só que Final Fantasy XIII era isso também. Você tinha que ficar parado no lugar. O que eu fiz?
Eu não tô brincando. Olha que imbecilidade, não tem outra palavra. Eu fiquei trabalhando, televisão desligada, né, eu tava jogando PlayStation, televisão desligada e o controle na mão. E eu trabalhando, simplesmente com a televisão desligada, simplesmente apertando o X e o direcional pro lado. Só isso. Apertando o X e o direcional pro lado e a televisão desligada. Você não parou em nenhum momento e pensou, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Mas que idiota que eu sou. Eu pensei muitas vezes. Não, imbecil, não tem outra palavra. E pô, foi assim que eu zerei o Final Fantasy 13 e foi o último que eu não faço mais isso. Aí o 15 tiraram isso daí. Tiraram, inclusive. Menos mal. E aí assim, foi direto. Você vai direto, ao final tem que fazer um grind. Eles entenderam que isso não existe. O grind é muito. Grind em jogo de RPG é muito chato. Você tem que ter uma progressão que você não precisa grind. Você tem que progredir, mas não tem que ter aquele gap de que você chega no chefão com nível 50 e você não consegue matar. Você tem que ter, na verdade, inimigos que eles variam o poder de acordo com o nível. Então, se você for nível 50, vai ter essa dificuldade fixa. Se você for nível 75, vai ser a mesma dificuldade e assim por diante. Naquela região, né? Naquela região, você tem um inimigo X. Exatamente. Mas não precisa te obrigar, não te obriga a ficar... Correto, porque, cara, e eu acho que a idade dos gamers hoje em dia tá mais alta. A idade média tá mais alta. Eles não têm mais tempo pra isso. Não tem mais tempo. E o pior é que a molecada ainda reclama se o jogo tem 10 horas. Esse é o problema. Então beleza, então faz um modo difícil lá pra menores de 18 anos, você tem grande. Mas não é pelo modo difícil, é pelo tempo. Se você sair o jogo inteiro, passar ele inteiro 10 horas, vai ter um backslash absurdo, todo mundo Sim, mas aí é pra isso você envia umas sidequests aí, entendeu? E aí pronto. E aí porque você tem o Skyrim, a main quest do Skyrim é muito rápida. Ah, é? É rápida. Se você quiser fazer... Não, acho que dá pra fazer em 10 ou 12 horas a main quest. A main quest não, eu não joguei o Skyrim. O problema são as sidequests. Eu sei que o Witcher, a main quest, tem 50 horas. O Witcher é um jogo gigantesco. Inclusive, fica uma dica aí pra quem não conhece, o site How Long to Beat. Você conhece? Não conheço. Mas agora eu vou ter que ver. Eu só começo a jogar um jogo entrando antes desse How Long to Beat? SimCity 4, infinito. Tem jogo Sandbox. Eu não começo a jogar nenhum jogo antes de entrar nesse site. Interessante. É inacreditável. E assim, How Long to Beat. How Long to Beat. Beat B-E-A-T. B-E-A-T. Eu tô querendo jogar o Persona 5, que é um jogo... Eu sou japonês, né, praticamente. Então eu gosto de jogo japonês. Assim... E quanto mais bizarro, melhor. Persona 5 não é meio esquisitão, assim, meio... Totalmente esquisito. Quase surreal. Bizarro. Não... Eu gosto de jogo bizarro. Se o jogo é bizarro, eu vou amar. Quanto mais esquisito Tem um jogo da turma do Persona 5 que chama Catherine. Já viu? Você nunca vai ver jogo mais bizarro que esse na vida. Vai ter um remaster que estão fazendo, acho que está saindo para PC, inclusive. Você joga no PC? Sim. Acho que saiu a versão dele do Catherine para PC. Pode jogar. É um cara de meia idade que ele tem uma namorada, aí arranja uma amante. E aí é uma história meio anime, o gráfico, só que o jogo em si mesmo é um puzzle de subir no negócio, porque o jogo se passa no sonho dele, totalmente bizarro, surrealista. É a coisa mais surrealista que eu vi, mais bizarra que eu vi, e eu amei. O único problema é que ele fica muito difícil no final, só isso que me irritou. Vou assistir um Let's Play. Não, é incrível. Vou assistir um speedrun. Speedrun. Não, eu tô falando do Persona 5, eu quero começar a jogar, mas o básico do jogo, você fazer o básico sem mais nada, sem nada extra, são 100 horas. Aí não dá. O que eu pergunto, eu só pergunto assim, pra quê? Cara, 100 horas são 2 semanas de trabalho full time. Então, eu não vou. Eu não tem tempo. Provavelmente, eu comprei já ele, mas provavelmente eu vou começar a jogar e vou parar. Eu cheguei. Antes pra mim era uma falta de respeito se eu começasse um jogo e parasse no meio. Eu tava matando alguém. Mas não, agora eu não consigo, não é nem questão de falta de respeito, eu não consigo fisicamente fazer. Se eu começo, eu tenho que terminar. Você continua então. Logo, não, eu larguei. O meu problema agora é que o Witcher 3 eu comecei e não terminei. E não ele é só terminar, você tem que instalado terminar. no computador. E o meu problema é que eu tenho que terminar tudo. Puta,
isso. Então... Não faz isso, não faz isso. É que nem o Age of Empires 2. Está instalado a versão do Steam, mas eu acho que eu vou desinstalar, vou fingir que eu nunca comprei aquilo. Eu vou esperar sair a versão remaster, porque tem os achievements ali que são... Ganhe 500... Age of Empires 2, o antigão. O antigão, sim. Agora vai sair o Definitive Edition. Mas 2D mesmo, 2D. Aquele mesmo. Vai sair a edição definitiva, que é um remaster dele. E eu espero que não tenha achievements do tipo ganhe 500 jogos com os espanhóis. É um achievement. Porque eu olho aquilo... Isso é vício, hein? Falamos de vício aqui, ó. Não dá. Eu me livrei desse vício. Eu tinha, mas me livrei. Não. Eu preciso ainda transcender a esse nível. Eu não cheguei nesse nível de evolução de deixar pra lá. Não consigo. Eu aprendi. Joguei um pouquinho. Mesmo se eu comprei, eu tô com o disco fisicamente lá. Se eu tô com o disco físico, eu tenho uma propensão maior ao vício. Eu preciso pelo menos terminar o jogo. Eu tenho que ver a zerada. O Assassin's Creed é uma desgraça, esse último. Porque os caras, eles lançaram e aí eles deram... Ele era anual, né? Agora eles deram um tempo de um ano. Então, como eles deram um tempo de um ano, eles começaram a lançar um monte de extra, um monte de missão extra, tudo de graça. E aí é uma loucura, porque eu consegui terminar o jogo principal. Só que pra você terminar, precisa mais 2 finais. Mas você sabe o que? É por isso que eu gosto de loot box. Porque quando eu vejo que custa dinheiro, aí eu não entendo. Olha aí. Eu não vou pagar dinheiro por isso. Não, se vocês não tem loot box. Loot box é a coisa que eu mais odeio na minha vida. É isso. Nunca gastei um centavo, nunca hei de gastar. Então, loot box, não. Você quer o meu dinheiro para conteúdo a mais? O meu tempo, eu comprava o CD e vinha um jogo completo. Pois é. Mas você compra DLC, não? Depende do DLC. Olha aí, olha. Você já tá entrando pro lado sombrio da força aí. Porque, por exemplo, eu não vou comprar, se for alguma coisa tipo aquele Star Wars lá que era impossível você grande. O 2, né? Aquele que deu. Battlefront 2. Battlefront 2. Comprei esse só pra jogar o single player. Então, aquele... Okay. Não. Aquilo mas, por exemplo, mas é aquela né? coisa, se for um DLC bom, entendeu? Aí vale a pena. Tipo, você compra, por exemplo, no caso do Hitman. No caso do Hitman, tem um jogo completo, 8 missões, não sei mais o que, e tem o Season Pass que eles já colocaram mais 5 ou 6 missões completas. Né? Não é só ter uma coisinha rápida, são missões completas. Aí tudo bem, pra mim é como se eu estivesse comprando uma expansão. Entendeu? Eu respeito os DLC de expansão. DLC de respeito, sim. Aí é uma expansão, mas não é DLC, unlock essa arma top, não sei o que lá, por $15. Nossa. Mano, pra quê? Não, e sabe o que eu faço? Eu respeito o DLC, principalmente single player, mas o que eu faço? É que eu nunca compro, na minha vida, eu não sei você, eu tenho a regra que eu nunca compro um jogo no lançamento. Eu também não. O jogo tem que baixar muito. Ele tem que baixar muito. Eu acho que a única... o Hitman 2 eu comprei no Steam Sale. Eu esperei ter um 25% off, mas não esperei pra estar 80% off. Legal isso aí. Eu resisti todo. Tem jogo que eu amo, que eu quero muito jogar, eu nunca joguei. Não joguei ainda, porque eu tô esperando. Porque eu sei que vai baixar. E como eu sou single player, eu sei que multiplayer justifica eventualmente. Né? Porque é da comunidade e tal, justifica até. Mas single player nunca, em hipótese alguma, justifica. E às vezes eu espero. A maioria das vezes eu espero lançar a versão definitiva com todos os DLCs. O GTA V eu ia comprar, acabei desistindo. GTA V eu paguei bem baratinho. Apesar de que já tá bem barato, mas eu já desisti porque Você não jogou o GTA V? Não joguei o GTA V. Eu comprei, obviamente eu comprei só pelo single player, joguei o single player em live, inteiro em live. Deu uns 50 horas mais ou menos. Tô satisfeito, acabou pra mim. Talvez seja aquele jogo que eu compro só pra fazer as missões single player e pronto, porque o online eu não tenho nenhuma vontade de jogar. Então online é mais pra criança, eu acho. Não sei, tem gente que gosta. Você gosta de online, talvez você goste. É que eu não me atraio. Muito over the top, entendeu? E é aquela coisa... O single player é um excelente jogo, hein? Vale a pena. Vale a pena porque é excelente. Eu vou assistir os 3 Let's Joga. Play. Let's Play é bonzão pra isso, pra você ver se você. Fica a dica aí, fazer um jabá aqui. Cosma Games, meu canal de games. Cosma Games. Tá aí, faz a vinhetazinha, coloca o. Não faz vinheta porque não tem edição aqui, mas tá aí o link em algum lugar. Você não consegue inserir a janelinha? Talvez o card. Vai estar no card aí. Clique aqui pois para Cosma Games. assistir.
Mas é isso, eu sempre espero. Bom, então o nosso papo ficou gigante, né? Então, não, a gente deve estar aqui o quê? Só 3 horas falando? 500 horas aqui. 500 horas. Pro nosso programa Tem assunto aí, tem pano pra manga pra sempre. Se vocês quiserem, a gente volta aqui pra falar de jogo também. Vamos voltar pra jogo. Só perguntar, se alguém quiser escutar a minha opinião, fala, cara, minha opinião deu de graça. Não cobro nada. Nada. Se palpite fosse bom, a gente não entendia. Exatamente. Só de informática não. De informática eu cobro. De informática eu preciso cobrar. Mas de videogame, pô, falando direto. Assim, o Walter vai voltar aqui no canal, a gente tem outras pautas, inclusive política, né? Hoje a gente conseguiu, a gente pisou ali, foi assim, não, o carro tava indo na pista. Tava indo assim, mas a gente conseguiu segurar e não perdeu o controle. Mas vamos voltar a falar de política também. A gente fez um vídeo de política e você falou que você queria ter participado. Um podcast de política, você falou que queria ter participado daquele, né? E vamos voltar aqui, o Walter vai participar aqui também. E outros assuntos também. O que mais você pode falar aí? Dá uma sugestão pessoal. Pra comentar o que você quer que você fale. Vamos falar uma vez aí de carro. Eu adoro carro velho. Isso é legal. E você que vai conduzir a pauta, porque eu não entendo nada de carro, mas é um tema que eu quero falar. E eu, apesar de eu não entender absolutamente nada, aí você conduz o papo. Pra mim, eu tenho esse fetiche de carro velho, cara. Quanto mais problema que dá o carro, quanto mais caro ele era e mais ele desvalorizou, mais eu gosto do carro. Então dá pra ficar falando disso direto, até por causa do meu site, né, de carro e tudo. Faz o jabá aí. Olha, essa foi bonita pra pedir o jabá. Mas fazer jabá, quantas pessoas que estão assistindo esse podcast que são donos de um BMW Série 7 produzido entre 95 e 2001. Acredito que seja específico. É só esse modelo que eu tenho no website, não sei mais o que. Não, mas faz jabá de curiosidade da pessoa. De curiosidade, é E38registry.org. Peraí, vai com calma. Isso você vai ter que colocar uma coisa tá no programa aqui, na descrição. Coloca na descrição, mas uma coisa assim. Mas a letra E38 Registry. 38 número. 38 número 38. registry.org. E é sobre um site que eu fiz do nada sobre esse carro, porque eu gosto bastante. Era um carro que era de James Bond, era usado naquele filme no Amanhã Nunca Morre, aquele que ele dirige com o controle remoto no celular, não sei mais o que é. Eu gosto bastante desse carro, foi usado naquele outro filme no Transporter, não sei se você chegou a assistir o original. Gosto bastante, já tive vários e eu tenho um site há alguns anos de informações e não sei mais o que, porque eu não tinha na internet, né? E eu gosto muito de carro, gosto disso, gosto de Jaguar, gosto de Audi, gosto de Mercedes, todas as tranqueiras eu gosto disso. Ele tá ensaiando, o Walter tá ensaiando começar um podcast, um canal no YouTube e não começa. O podcast também ia ser bom. Vamos fazer. Um dia talvez eu coloque uma câmera no carro, né? Tipo esse pessoal que filma enquanto tá dirigindo, porque eu dirijo pra caramba pela cidade. Então, colocar uma câmera pra alguém, se alguém quiser ficar me escutando falar, coloca, faz de graça. Já tá de graça até injeção na testa. Pois é. Muito bom. Então tá feito, já vai estar aqui na descrição do vídeo também para facilitar. E vai voltar aqui, vamos pensar em várias pautas aqui para voltar, faça seus comentários. Videogame também, vocês veem que a gente começa a falar de videogame, a gente se empolga.